sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos continuar com a nossa série de programas sobre os reflexos da pandemia nas questões trabalhistas, nas relações de trabalho, né? O que aconteceu durante essa pandemia e quais as normas e regras que modificaram as relações de trabalho nesse período. E, obviamente, quem está aqui com a gente para tratar e tirar as nossas dúvidas, né? Tratar desse tema, tirar as nossas dúvidas, é um juiz de trabalho, é professor da pós-graduação de Direito na Unifil, é o doutor Daniel José de Almeida Pereira, juiz titular da 8ª Vara do Trabalho de Londrina. Bom, esse segundo programa a gente vai tratar especificamente da medida 936, né, e da conversão dela na Lei 14.020 de 2020. Perfeito. Né? O que a gente percebeu é que essa medida provisória 936, ela veio com um objetivo forte para impedir o desemprego em massa. Perfeito. Né? Ou seja, o Estado tinha que tomar uma medida, estava todo mundo esperando. Eu lembro que alguns alunos me ligavam, professor, está acontecendo isso. As empresas começaram a querer mandar embora, né? E o Estado nada. Eu falei, calma, gente. Calma, espera. Aí alguns advogados, colegas, mas o que eu faço nessa situação? Eu coloco como força maior ou rescisão com factum príncipe? Aí começou aquela discussão no momento. Eu falei, não tem como a empresa esperar um pouquinho, porque o Estado não vai deixar a gente sem nenhum amparo. Sem um guia, né? Sem um norte. Demorou um pouquinho, mas veio com esse grande objetivo de preservar o emprego, garantir a continuidade das relações de trabalho, enfim, tem todo um princípio aqui, né? Reduzir todo esse impacto que a pandemia traz na sociedade, né? E então, eu queria saber de você. Você que está aí aplicando isso no seu dia a dia, né? Está acontecendo. A gente que atua bem pouquinho ou quase nada e fica nos estudos e orientando muitas vezes, dando uma assessoria mais extraoficial, né, extrajudicial. Eu gosto de conversar muito, trazer vocês juízes para cá, porque vocês estão ali no dia a dia. Vocês estão pegando a coisa no grosso e tendo que afinar o negócio, né? E como que está sendo isso? Como é que está aplicando? Como é que está sendo aplicada essa medida provisória com a conversão dessa lei? Então, vamos lá. Essa medida provisória, ela traz três pontos de grande relevância. Tá? Primeiro, seria o pagamento do benefício emergencial. Segundo, a redução de jornada e redução salarial. E terceiro, a suspensão do contrato de trabalho. Então, são três pontos principais que essa medida provisória, a lei também depois, né, a 14.020, que foi convertida em lei, elas abordam. De que forma, por exemplo, o governo, por que é importante isso? Vamos dar um exemplo prático hoje. Nós temos o nosso comércio em Londrina. Nosso comércio agora, ele está trabalhando com um horário diferenciado, um horário mais reduzido. Então, será que os empregadores, por exemplo, diante dessa situação, ficariam obrigados ou seriam compelidos a continuar pagando o salário integral para os empregados, a despeito deles não estarem trabalhando a jornada de 44 horas semanais? Essa medida para essa lei, né, a Lei 14.020, ela possibilita, não é obrigatório, existe uma possibilidade de que haja uma redução salarial. Só que essa redução salarial, ela obrigatoriamente tem que vir e de forma concomitante a uma redução da jornada. Portanto, eu reduzo o meu salário e concomitantemente e proporcionalmente eu reduzo a minha jornada. Portanto, se eu reduzo num percentual, numa razão de 25%, o meu salário, a minha jornada será reduzida também na razão de 25%. Se eu reduzo em 50%, meu salário será em 50%. E em 70% também a minha jornada. Portanto, existem formas de serem estabelecidas, já que comecei a falar um pouquinho da redução de salário, vamos dar uma continuidade, uma aprofundada nesse ponto. A redução salarial, como eu havia dito, tem que ser firmada com a redução da jornada, de forma proporcional e concomitante. Esse ajuste ele pode ser feito entre as partes, empregado e empregador, ou com a participação do sindicato, através de uma convenção coletiva através de um acordo coletivo de trabalho. Se for firmado entre empregado e empregador diretamente, a lei estabelece percentuais
que seriam os 25, os 50 e os 70. Para que possam ser firmados esses percentuais, o valor do salário do empregado vai ser importante. Então, dependendo do salário, os percentuais... O empregador vai ter que ver o salário que ele paga para ver se enquadra aqui e quanto ele pode fazer essa redução salarial. Agora, poxa, o empregado vai ser prejudicado financeiramente pelo fato de ter tido uma redução salarial? Ou seja, o empregador reduz a jornada de trabalho e reduz o salário. Então, o empregado, por exemplo, recebia 1.000, com uma redução de 25%, ele passaria a receber 750. Só que nesse momento, nessa situação difícil, não seria justo, vamos dizer assim, não sei se a palavra é correta, mas não seria razoável que ele recebesse um salário menor. Por conta dessa situação, entra aí sim o chamado benefício emergencial. Eu estou olhando o papelzinho que você mandou aqui, que é a tabelinha que você fez aqui. Tem uma remuneração de parte de acordo quando é convenção coletiva. Eu vou ver se o pessoal depois consegue jogar na tela essa tabelinha. Aqui fala redução de 25%, todos os empregados. Para aposentados deve ser observada a regra específica. Reduções de 50% e 70%, empresa com receita bruta acima de 4,8 milhões, então tem que ver 2019. A receita em 2019, a receita bruta da empresa. Acordo com empregados com salário de até, que você falou, 2.090, ou hipersuficientes, diploma de nível superior e salário igual ou maior que 12.212,12. Demais empresas, acordos com empregados com salário até 3.135 e hipersuficientes. Então, tem demais hipóteses de redução de 50% e 70%, só se não houver redução do valor mensal antes recebido pelo empregado. Ou seja, é o que você falou, aqui, no caso, quem está orientando a empresa vai ter que ter esse cuidado aqui. Né? De ver, no caso, a receita bruta, valor de salário e quanto que vai reduzir. São vários detalhes. O importante aqui é que o empregado continue recebendo o mesmo valor do salário hora. Entendi. Se o salário hora dele, fossem R$6, com a redução de jornada, o salário dele tem que continuar sendo R$6, certo? Mas é essa a diferença. Eu reduzi o meu salário de 1.000 para 750. Então, aí que eu falando. Aí entra o benefício emergencial. Que é o Estado que vai subsidiar isso. Exatamente. Então, eu, por exemplo, tenho um salário de R$1.000. O Estado ele faz o seguinte, olha, você vai receber o equivalente do seguro-desemprego. Então, imagina se um empregado que recebesse R$1.000 fosse ao Cine e receber o seguro-desemprego. Então ele vai receber um pouquinho mais porque o salário mínimo está um pouquinho superior. Vamos supor 1.500. salário. Então vamos supor que ele tivesse R$1.500. R$1.500, redução de 25%. Ele vai ao Cine. Essa diferença de 25% vai ser paga através do benefício emergencial. Só para recapitulando para a gente fechar isso daqui. Então, no Cine, esse benefício vai ser equivalente ao seguro-desemprego. Então, se ele recebesse 1.500, ele receberia aí de seguro-desemprego 1.300, 1.200 e tanto. 80%. Mais ou menos. Tem uma regrinha lá dependendo do salário. Então, vamos supor. Só que ele não vai receber o seguro-desemprego total. Só a diferença. Ele vai receber o percentual da redução que ele teve no salário. Então, se ele teve 25% de redução, o que ele vai receber a título de benefício emergencial será 25% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Então ele não vai ganhar necessariamente o mesmo salário. Não vai receber 100%, ele não vai receber, mas vai ficar muito próximo a. Tá. Então, outro exemplo, recebeu 50%, teve 50% de redução. Então ele vai receber os 50% do empregador, e depois 50% do valor do seguro-desemprego que ele teria. Tá? Então é uma regrinha que eu achei assim, interessante, não é 100% o salário, contudo fica... Mas mantém a pessoa. Vamos chamar intervalo e a gente volta continuando disso. É muito rápido. Pessoal, não saia daí, a gente volta já e vamos esclarecer um pouco mais dessa medida provisória. Fique com a gente volta já. Doutor Daniel, nós estávamos
tivemos que encerrar o bloco, né? Meio corridinho, porque a gente estava ali no tempo. Mas a gente encerrou o bloco só para quem está nos assistindo entender. Dependendo do valor de salário, de quanto a empresa teve de receita bruta, né? E do quanto de redução efetivamente de jornada o empregado vai ter, né? Ele vai receber uma parte do patrão. Então vamos imaginar, eu tive 50% da minha jornada reduzida. 50% do meu salário, o patrão que vai pagar. Sim. Esses outros 50% eu não vou receber necessariamente ele inteiro do Estado. Perfeito. O Estado vai me subsidiar, vai me pagar 50% do que eu receberia de seguro-desemprego. Perfeito. Para completar um pouco o meu salário. Não será 100%, mas vai chegar ali uns 80%, 90%. Parece-me que quem ganha um valor igual aqui até 3 mil e pouco e tal, vai conseguir chegar ali bem próximo. Bem próximo, Agora, quem ganha talvez um pouco mais, vai ficar com uma defasagem maior. Sim. Né? Você falou, a gente estava no intervalo, você falou que esses percentuais podem ser... Esses percentuais são fixos quando o ajuste é individual, ou seja, entre empregado e empregador. Agora, se eles forem firmados através de acordo ou convenção coletiva, os percentuais são absolutamente livres. Tá. Então, aí, no caso de uma negociação coletiva, já pode mexer nesses percentuais. Pode mexer nesses percentuais. Tá. Interessante. E o prazo máximo para que haja essa redução seria inicialmente de 90, só que ele vem sendo prorrogado, né, por conta da então, aí no caso aqui, essa redução está valendo ainda. Hoje. Parece que foi prorrogado mais 60 dias? A partir de segunda-feira, dia 23. Tá. Então Então vai bastante tempo ainda. Só que é para ficar claro para quem está nos assistindo e quem passou por esse momento, por redução de jornada e de salário, que você entenda que muitas vezes você não vai receber todo o seu salário como você recebia antes. Que talvez vai acontecer de você estar recebendo um pouco menos, é por causa dessa conta, tá? Que nós acabamos de explicar aqui, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, manda para nossa edição, tá? O pessoal, depois a gente nos próximos programas tira dúvidas de vocês, tá bom? Em relação à suspensão. Então, vamos lá. Outro ponto que foi alterado, significativamente alterado pela lei, é a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, vamos falar inicialmente, o que é a suspensão do contrato de trabalho? Tecnicamente, existem duas modalidades, a suspensão do contrato e a interrupção do contrato. O que esses dois institutos têm em comum? O empregado não presta serviço, ele não trabalha. Contudo, na interrupção do contrato, além dele não trabalhar, ele recebe e o tempo de serviço é computado. Na suspensão, ele não trabalha, só que ele não recebe e o tempo de serviço dele, isso é importante, gente, porque a medida provisória não aborda esse tema, mas é muito importante, o tempo de afastamento ele não é computado para qualquer efeito. Portanto, para 13º, para férias, esse período não será computado. Certo? Então é um ponto que não é abordado de forma clara na medida provisória, mas se você trazendo o instituto da suspensão do contrato, essas serão as consequências. Nem para férias, nem para 13º. Exatamente, consequências naturais desse fato. Só que, então voltando, na suspensão o empregado não trabalha. Se ele não trabalha, tecnicamente ele não recebe. E como é que fica o empregado? De novo, aí novamente entra o benefício emergencial. Só que nesse caso da suspensão, ele receberá 100% do valor do seguro-desemprego a que ele teria direito. Então o empregador fica isento do pagamento de salário e ele receberá do governo o equivalente a 100%. Que hoje o teto é 1.800, o valor infelizmente não é tão elevado assim, né? Então, por isso que eu falei, quem ganha menos vai acabar conseguindo manter um pouquinho melhor. Eles fizeram essa consulta, né? Que alguns funcionários precisavam ser demitidos, o contrato ia ser suspenso. E aí eu falei, mas quanto ganha? Acho que é 1.500. Eu falei, olha, esses que ganham na faixa que o seguro-desemprego acaba sendo quase 80% do valor, eles são os que menos vão sentir. Agora, os que ganham mais vão ter uma... E um ponto importante que tem que prestar atenção, gente, suspensão do contrato significa inexistência de prestação de serviços. Prestação de serviços em qualquer lugar, seja na empresa, seja em casa. Não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Então, não estou fazendo home office, estou trabalhando, né? Estou fazendo teletrabalho. Não pode. Se isso, porventura, ficar caracterizado, o empregado, ou seja, a suspensão deixa de existir e passa a existir para o empregado, surge para o empregado o direito a pagamentos integrais
do salário dele. Muitas ações por aí, nós vamos ter. Provavelmente, nesse caso, se ele comprovar que efetivamente ou prestou serviços, um ônus, no caso, ônus da prova, seria do empregado, mas... então preste bastante atenção que, de novo, suspensão é inexistência de prestação de serviços. E você vai receber o benefício emergencial inteiro do Estado. Inteiro do Estado. O empregador não vai, porque você não está prestando serviço, ele não vai te pagar. Mas para manter o emprego, o Estado... Tanto é que a gente tem uma crítica, né, que eu gosto bastante do autor chamado Arnaldo Susequind, que ele fala, ele critica essa terminologia, suspensão do contrato de trabalho. Mas o contrato ele não é suspenso. Os efeitos do contrato de trabalho que são suspensos. O contrato permanece absolutamente íntegro. Tanto que, mesmo diante de uma suspensão do contrato de trabalho, fugir um pouquinho, ele pode praticar uma justa causa. Ele pode ser dispensado por justa causa, mesmo na vigência de uma suspensão. Certo? É lógico, né, que são restritas, mas pode existir. Tá? Mas eu concordo com ele. Que mais em relação a essa medida? Então, no começo você falou que eram 3 pontos. Sim. Era redução... Né? O benefício e a redução, suspensão e o benefício. E paralelo a isso foi criado um outro. O benefício é nesse caso em decorrência da suspensão. Nesses dois, a suspensão ou redução proporcional. E só que foi criado um outro benefício. Eu falei assim, poxa, o empregado se sujeita a ter o seu salário reduzido ou em ver o seu contrato suspenso. E se fim da pandemia ele fala assim, olha Danilo, infelizmente amanhã você está dispensado. Ou, no meio da pandemia, retorna às atividades, como nós já estamos presenciando atualmente, olha, você está dispensado a partir de amanhã. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque foi criada uma espécie de estabilidade provisória. Como é que funciona essa estabilidade? Então, para todos aqueles empregados que tiverem seu contrato suspenso ou tiverem uma redução salarial, eles terão um período de estabilidade proporcional ao tempo. Então, eu tive meu salário suspenso, meus contratos suspensos por 2 meses. Quando eu voltar a trabalhar, eu teria uma estabilidade por 2 meses. Se eu teve meu contrato reduzido por 3 meses, quando eu voltar, terei uma estabilidade por 3 meses. Então, foi criada essa modalidade de estabilidade. Tá? Só que não é uma estabilidade pura, que eu chamo. É uma estabilidade meio garantia de emprego, meio capenga, porque ela não autoriza a reintegração. A lei expressamente determina o pagamento de uma indenização. Essa indenização será equivalente e proporcional aos percentuais de redução de salário. Então, se eu tive redução de 25 a 50%, essa indenização será 50% dos salários. Se eu tive uma redução até 70%, a redução, esses percentuais eu acabei esquecendo, 75% então, na verdade, do salário. O empregador ele pode não querer ficar com a pessoa e indenizá-la. Sim, pode fazer. Ele pode indenizar esse período que seria de estabilidade, sim, ou ele fica durante esse período só pode demiti-lo depois. E caso haja suspensão, só para finalizar, ele tem que pagar 100% do salário do período de estabilidade. Ah, tá. Então, no caso da redução, ele paga o proporcional dependendo do percentual de redução. Tá. Então, seria 25%, 50% do salário do período, caso a redução seja superior a 25% ou inferior a 50%. 75% do salário do período de estabilidade, se for superior a 50% ou inferior a 70%. E se for superior a 70%, ou o caso de suspensão do contrato, tem que pagar o salário integral. Entendi. Então, é uma modalidade uma compensação, não gosto muito dessa expressão, mas, entre aspas, por favor, uma compensação pelo fato do empregado ter se submetido a uma situação prejudicial durante a pandemia. Ele teria que continuar. Teria que continuar. Pessoal, nós chegamos ao fim de mais um programa, né? Mas vamos continuar no próximo programa falando mais desse tema, esclarecendo mais para vocês, tá? Não saia daí, continue com a gente, fique na nossa programação. Nós temos pós-graduação na área do direito, então todo o programa eu friso, pós-graduação em direito civil, direito do trabalho, direito penal, previdenciário, perícias judiciais, imobiliário, notarial, enfim, um leque de opções com preços espetaculares, e você pode até sair com até 4 certificados e o TCC ainda é opcional. Aqui está o contato que está passando na tela, então se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Tenha um ótimo dia e que Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa.
UTV mais perto de você.